Um bom dia, uma excelente quarta-feira a todos nós. Hoje nós celebramos sexto dia da nossa novena da Divina Misericórdia e também temos a oportunidade de continuar celebrando a nossa oitava da Páscoa e viver em Cristo Jesus tudo aquilo que nós precisamos como filhos amados de Deus, para poder enfrentar, como eu dizia ontem, este tempo que vai passar, sem perder tempo e aproveitando melhor este tempo da vida, da alegria, da esperança e principalmente do amor. Ontem, quando eu preparava essa quarta-feira, a oração inicial da manhã, às 15 horas, nós temos a novena da Divina Misericórdia e também nós temos à noite a Santa Missa, a celebração da Eucaristia. Eu via quão linda é a liturgia de hoje, porque ela nos fala a respeito de um Deus que se manifesta através do próprio Filho e depois através de todo aquele que confia, todo aquele que acredita no Filho de Deus. É a primeira leitura de ontem, dos Atos dos Apóstolos, onde eu dizia durante a missa que a condição para você realmente ser cristão, já dizia Pedro, é confiar, acreditar, professar a sua fé e ser batizado. Fé nós temos. Nós acreditamos em Cristo. Batizados já somos, temos o Espírito Santo. Agora a grande questão é, como é que a gente se apresenta? Perante a nossa casa, a nossa família, a sociedade, como que a gente se apresenta? E quando eu falo de apresentação, eu não estou falando de imagem, de aparência. Não, a gente precisa ir além disso. Estou falando de atitude, de convicção. Quais são os valores, os preceitos que a gente prega, que a gente defende, que a gente acredita? O que realmente a gente está transmitindo? Quando as pessoas olham para nós, o que elas percebem? E quando eu pensava em tudo isso, que é o que vai falar para nós a liturgia dessa quarta-feira, eu começava a pensar que cada um de nós precisa ser apresentado e precisa também se apresentar. Imagina vocês que naquele tempo em que nós vimos as narrativas do Evangelho, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e tudo mais, a gente via como que a apresentação ela decorria. A apresentação ela acontecia da seguinte forma: quando alguém era enviado, alguém era transferido, alguém saía com uma missão, ele levava uma carta da autoridade. E essa carta prescrevia quem era a pessoa, sua origem, as capacidades dela e o que ela estava indo fazer, para que a pessoa que a recebesse tivesse ali a identidade dela, porque naquele tempo não havia documento. Então imagina vocês que Paulo muitas vezes, quando a gente vê o envio de Timóteo, a gente vê o envio de outros discípulos, a gente vê o envio dos próprios apóstolos, eles saem com uma carta de apresentação. E essa carta de apresentação, ela vai realmente caracterizar quem é a pessoa. E de fato, o que nós vamos ver hoje durante o dia é quem é a nossa carta de apresentação. Quem nos apresenta e como nós nos apresentamos. E é interessante que eu até escolhi uma passagem que fala sobre isso, da carta de São Paulo a Coríntios, onde ele vai falar que eu e você, a gente não precisa de carta para se apresentar, e nem de carta para ser apresentado. A nossa carta somos nós mesmos, nós nos apresentamos. Agora, como é a questão? E o que Paulo começa a dizer é que a nossa apresentação, ela se dá, sim, à luz do Espírito Santo.
à luz da intimidade, à luz da comunhão, à luz da nossa proximidade com Deus. É assim que se dá a nossa apresentação. E de fato, o que nós vamos ver na palavra de hoje é que aquele que se deixa escrever, aquele que se deixa preencher, aquele que se deixa fortalecer no Espírito Santo, oh amado, ele consegue sim, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, não só dizer quem ele é, mas também assumir quem ele é. Porque esse é o maior desafio. A gente quer viver como filho de Deus, a gente quer viver como cristão, a gente quer que as pessoas nos reconheçam pela nossa fé. Mas como nós nos apresentamos? Quem nos dirige? Quem nos coordena? Quem nos apresenta? O que para nós é mais importante? E o porquê que eu estou insistindo nessa questão da importância, da necessidade, daquilo que realmente vale a pena? Por uma razão bem simples. Para a gente começar a pensar no que nós estamos buscando, no que nós estamos acreditando, no que nós estamos confiando, até como cristãos verdadeiramente. Porque se nós pararmos para prestar atenção, tudo o que está acontecendo ao nosso redor, as situações que nós estamos enfrentando, vivenciando hoje, neste tempo de pandemia, isolamento social, sem que a gente perceba, elas deturpam o nosso ser, elas deformam a nossa identidade. E às vezes a gente cai num extremismo, né? Quando a gente fala de ser cristão. Você tem aquele cristão extremista, que sabe tudo, que conhece tudo, que resolve tudo, e que às vezes até prega a palavra, às vezes até prega a verdade, mas é de uma forma desmedida, sem temperança, sem equilíbrio. E aí é o cara que sai condenando todo mundo. O mundo está errado, as pessoas estão erradas, só ele está certo e só ele vai ser salvo. É o cristão que vira juiz, que sentencia, que julga, que condena todo mundo. E você tem um outro lado, que é aquele cristão da misericórdia. É o que tudo pode. Que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, tudo pode. Tudo é fácil, tudo é permitido, pode ir porque Deus perdoa e assim por diante. E amado, nenhum nem outro. Nós temos que ser um cristão do centro. Não estou falando de política, tá? Mas é um cristão do centro. Que não pende nem para um extremo e nem para um outro. Nem para o liberalismo, nem para a liberdade exacerbada, e nem para crítico, julgamento e a condenação exagerada. A gente tem que ser aquele cristão do equilíbrio. E quem é esse cristão do equilíbrio? É aquele que tem justiça e tem misericórdia. É o que tem misericórdia e tem justiça. Misericórdia sem justiça não é misericórdia. E justiça sem misericórdia não é justiça. E encontrar esse equilíbrio é o desafio. Para mim, sacerdote, todos os dias é um desafio. Porque quantas vezes, por amor, por caridade, por compaixão, a gente corre naquele cristão que deixa, que permite, e que muitas vezes é o que as pessoas estão buscando. E quantas vezes a gente cai naquele cristão que perde a paciência, que é intolerante, que é desequilibrado, que tudo condena, que tudo critica. São dois perigos. E neste tempo que nós estamos vivendo, é muito fácil cair em um ou em outro. Então o que nós precisamos? Encontrar a reta e a justa medida. E para isso, eu acredito que a leitura de hoje, ela vai acalhar, ela vai servir muito. Então gostaria que nós nos colocássemos em oração, que nós pudéssemos fechar os nossos olhos. Nós iniciamos esse dia, nossa região já encontra um clima de outono, está frio lá fora, e muitas vezes esse frio, essa penumbra do amanhecer, ela nos entristece ou nos angustia, nos fecha. E quantas vezes a gente inicia o nosso dia com tristeza?
Quantas vezes nós iniciamos o nosso dia com preocupação? Quantas vezes nós iniciamos o nosso dia, sequer iniciamos, porque muitas vezes nem dormimos, porque passamos a noite em claro? Quantas vezes nós iniciamos o nosso dia cansados, desanimados? E principalmente neste tempo em que parece não haver saída, resposta, solução. Quantas vezes o nosso dia amanhece pesado demais. É por isso que nós estamos aqui, para pedir ao Senhor tudo aquilo que nos é necessário, do acalento, do conforto, do sustento, da esperança. Que o Senhor nos restaure, o Senhor nos resgate, o Senhor nos fortaleça nesse dia. Que tire de nós todo sentimento, pensamento ruim. E que esse novo dia possa suscitar em nós o ar da esperança, da confiança, a certeza da sua misericórdia, a certeza do seu infinito amor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, e suplicamos que esteja presente em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, esteja presente, Senhor, em nosso coração. Por isso nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E da segunda carta de São Paulo a Coríntios, o capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. A palavra diz assim: autoridade do apóstolo. Apóstolo, a tradução é o enviado de Deus. E como nós vamos ver na liturgia de hoje, Jesus envia seus discípulos. E esses que são enviados, eles saem com uma missão linda de propagar o reino, levar o evangelho, mas principalmente se apresentar como filhos amados de Deus. E nós vamos ver durante o dia que essa identidade cristã, ela salva. Essa identidade cristã, ela liberta. E o que Paulo escreve aqui é que para a gente ser cristão, a gente não precisa de uma carta de apresentação. Essa carta somos nós. Olha o que diz Paulo. Reconheçamos fazer o nosso próprio elogio? Temos acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendação? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos fez aptos para sermos ministros da nova aliança, não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Palavra do Senhor, graças
a Deus. O que Paulo deixa bem claro é que nós somos enviados com essa grande missão, esse ministério, que não nos foi dado por homens. Quando Paulo fala da letra escrita, ele fala que isso é poder dos homens. O homem, quando quer apresentar, o homem, quando ele quer enviar, o homem, quando ele quer atribuir uma missão, uma identidade, ele põe no papel. E aí a nossa identidade passa a ser aquele papel. A nossa identidade passa a ser aquela carta. E aí, quando você chega em um lugar, as pessoas perguntam: quem é você? E você mostra aquela carta, você mostra aquela identidade, você mostra aquele papel. Paulo fala que nós que somos de Deus, a gente não precisa ser da letra, a gente precisa ser do Espírito Santo. Porque a nossa intimidade, nossa aliança, nossa comunhão com Deus não foi firmada no papel, ela foi firmada no Espírito Santo, através do nosso batismo, da nossa intimidade, da nossa comunhão com Ele. Então Paulo fala que onde a gente chega, mesmo com as pessoas que não nos conhecem, as pessoas têm que olhar para nós e reconhecer quem somos, perceber a nossa identidade. E nós temos que ser a nossa própria carta de apresentação como cristão e como filhos de Deus. E Paulo fala que a nossa carta não foi escrita na letra, ela foi escrita na carne, no corpo. E por mais que eu e você, a gente se sinta pequeno, às vezes frágil, pecador, olha o que ele diz: o Senhor nos torna aptos, o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz. Porque de fato, se depender da nossa carta, se depender da nossa vida, nosso modo de ser, de viver, de buscar, de acreditar a nossa humanidade, a gente perde a identidade. E é por isso que Paulo fala, para a gente não se perder, olha o que Deus faz. Ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo redige a nossa história. Redige a nossa caminhada. Ele redige a nossa identidade, a nossa apresentação. Agora, a grande questão é se a gente está permitindo essa redação. Se a gente está permitindo que a nossa história seja realmente fundada neste amor, nessa misericórdia, nesse poder de Deus. Porque você já parou para pensar quantas vezes você se preocupa muito com a história do passado, eu dizia isso ontem, ou se preocupa muito com a história do presente, e não escreve, a história do futuro, e não escreve a sua história do presente. Não vive o seu presente. E é fato, o passado você não vai mudar, já foi. O futuro depende do que você escreve hoje, é fato. E muitas vezes a gente tem aliança, tem intimidade, tem comunhão com Deus, tem o Espírito Santo, mas a gente não permite essa redação. A gente quer escrever do nosso jeito, tem que ser da nossa forma, tem que ser da nossa maneira. É onde muitas vezes a gente se perde, porque somos humanos. Olha o que diz Paulo: não somos aptos, não somos capazes, porque nos falta algo. Então, quando que eu alcanço essa graça? Quando que eu alcanço esse mérito? Quando que eu alcanço essa bênção? Quando eu me coloco diante de Deus, em espírito, amor e verdade. E aí, para a gente ir encerrando, é aquele velho ditado que muitas vezes eu repito nas missas, em pregações, que tem um ditado popular que as pessoas dizem assim: Deus escreve certos por linhas tortas. E eu sempre tenho dito: Deus não escreve nada em linha torta. Deus escreve certos por linhas certas e retas. O problema é que eu e você, a gente teme entortar a linha, porque a gente quer redigir do nosso jeito, da nossa maneira. E o que eu queria nessa quarta-feira, nesse dia que a gente está iniciando, e não importa como começou a redação do seu dia, não importa se a redação do seu dia hoje começou com angústia, com tristeza, com preocupação, com medo, com insegurança, apaga, passa uma borracha. Vamos escrever o dia hoje de forma diferente.
Vamos escrever essa quarta-feira de forma diferente. E quem vai nos ensinar a escrever, a redigir, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai dar a direção, ele que vai dar a resposta, ele que vai dar a solução. É o Espírito Santo que vai, sim, endireitar as linhas, fazer retas as nossas linhas, para que seja correta, seja certa a nossa história. E a gente não tenta redigir nem para um lado nem para o outro, mas na direção correta, na direção sincera, dessa justiça, desse amor e dessa misericórdia. Então hoje não importa como você começou seu dia, é o que você quer escrever durante o dia. Qual história você quer redigir hoje? Para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para as pessoas que você ama. Qual é a história que hoje você quer redigir? Qual é a história que você quer contar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite de quarta-feira? Porque o dia está só começando. E às vezes o dia mal começa e você já contou a história do dia logo de manhã. Que o dia está triste, que o dia está desanimado, que o dia está angustiado, que o dia está isso, o dia está aquilo. E perdeu o dia. Perdeu o dia. Ô amado, aproveita que o dia está só começando e não perca o dia. Endireita as linhas, endireita as retas e vamos escrever uma história certa. Uma história de conquista, de superação, de vitória, de graça, de bênção, de transformação. Uma história de ressurreição, de vida nova. É isso que Paulo está pedindo. É isso que Deus colocava no meu coração para essa quarta-feira. E nós vamos descobrir, hoje rezando para a Divina Misericórdia, à noite, a nossa Eucaristia, esse resgate que vem de Deus, essa transformação que vem de Deus, esse Deus que fala, esse Deus que age, esse Deus que manifesta, esse Deus que ensina. E a gente tem que estar preparado para andar com Ele, caminhar com Ele, celebrar com Ele. Então vamos preparar esse dia de forma diferente, com muita intimidade, muita comunhão, celebrando a nossa verdade em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Vamos pedir ao Senhor, nessa manhã, a intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos, Miguel, Gabriel, Rafael. Rezando essa novena da Divina Misericórdia, clamamos a intercessão de Santa Faustina. E pedimos ao Senhor a graça e a luz do Espírito Santo. Que seja o Espírito Santo advogado, Espírito Santo nosso protetor, o Espírito Santo o nosso defensor. Que seja o Espírito Santo, Espírito de vida, de alegria, de intimidade, de comunhão em Cristo Jesus. Peçamos que venha como fogo abrasador, que aquece a frieza, que tira de nós todo o frio, que venha com o sabor doce da vida de Deus, que possa tirar de nós todo o amargor, todo o rancor, que venha com toda a fortaleza, com todo o espírito de paciência, entendimento, sabedoria, perseverança, para que possamos tirar de nós todo espírito de insegurança, de medo, de desconfiança, de dúvida, de falta de fé. Que venha o Espírito Santo, que faça nova a face da terra, renovada a nossa igreja, transformada a nossa casa, a nossa família, o nosso coração. Que venha o Espírito Santo iluminar os nossos caminhos, iluminar nossas tomadas de decisão, iluminar, sim, o decidir do nosso dia a dia, iluminar nossa casa, a nossa família. Que venha o Espírito Santo de Deus, que nos dá força física, mental, espiritual, para o nosso bom combate, para esse deserto que estamos atravessando e estamos vencendo
com a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E nós clamamos à luz do Espírito Santo o teu amor de paz, Senhor, sobre nós. A misericórdia, Senhor, que nos lava do peito aberto de Jesus, do alto da cruz, que nos santifique e redime. O teu poder, Senhor, que nos defende, protege e ilumina a cada dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós suplicamos, Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, dignar-te abençoar esses vossos filhos. Iluminai, Senhor, vossa casa, vossa família. Conduzi, Senhor, no bom caminho da esperança, da confiança e da alegria. Acumulai de graça e paz a vossa vida e o vosso coração. Que Deus Pai lhes dê a sua bênção. Que o Espírito Santo os fortaleça. Cristo habite constantemente em vossa vida e vosso coração. E que desça sobre vós, a vossa família, o vosso trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados, logo mais às 15 horas, nós nos encontramos para celebrar a nossa novena da Divina Misericórdia. E à noite, 19h30, nós temos a nossa Santa Missa, a celebração da nossa Eucaristia diária. Mais uma vez, vou pedir a você que deixe aqui a sua curtida, compartilhe a nossa live, as nossas orações, para que a palavra de Deus chegue a muitos outros corações. E nós também sejamos canal da graça, canal do amor, canal da misericórdia. Ontem, nossa vida não para. A gente está num tempo em que a gente está terminando algo e já está planejando outra coisa. Semana que vem tem novidade, tá? Semana que vem nós vamos celebrar com a comunidade um momento muito forte de devoção, de espiritualidade, de oração. E dentro do que nos é permitido pelas normas de prevenção, as barreiras de prevenção, o que tem nos passado as autoridades, a gente vai servir, a gente vai trabalhar, a gente vai se dedicar. Como eu disse, enquanto tiver quarentena, e eu espero que não seja por muito tempo, com a graça de Deus logo as coisas começam a voltar ao normal. Enquanto tiver quarentena, eu estou aqui, tá? Estamos juntos na palavra, estamos juntos na oração, estamos juntos na Eucaristia. E o que a gente puder fazer para servir, a gente está à disposição. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, Deus te ilumine. Desejo a você uma excelente quarta-feira e até daqui a pouquinho, às 15 horas. Amém? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.